Olá, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite e para quem é da madrugada. Vai dormir, vai, cara, porque madrugada é hora de tirar um cochilo. Bom, para quem ainda está perdido, isso é uma aula de redação. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Felipe e hoje, dando continuidade, nós veremos é, o gênero cartaz. Gente, a aula de hoje é mais focada em cartaz publicitário e cartaz que faça algum tipo de propaganda, ou seja, voltado para a disseminação de ideias para grande público. É claro que vocês podem pegar as informações, as informações dessa aula para o caso de vocês quiserem ou buscarem montar um cartaz numa apresentação, mas hoje é mais focado nessa questão da propaganda, do marketing em si. Primeira coisa, o objetivo de um cartaz é sempre informar. E informar da forma mais simples possível, tá? Da forma mais, não digo rápida, mas eu digo concisa. Da forma que todos que baterem o olho entendam o que está acontecendo, entendam qual é o tema, entendam sobre o que aquele cartaz faz referência, desculpa. E a ideia sempre é misturar linguagem verbal e não verbal para que isso seja passado de uma maneira muito mais rápida, interessante e intuitiva. Acho que a palavra certa é intuitiva para o leitor. Bom, vamos lá. Esse cartaz é que a gente vai analisar hoje. Então, é um cartaz da que trata sobre um problema que a gente tem recorrente. Peço desculpa pela moto. É um problema recorrente que a gente tem na nossa sociedade, que é a disseminação da dengue, zika e chikungunya por todo o nosso país. Então, é um problema que a gente vem enfrentando muito. Então, a gente tem aqui um cartaz que a gente não precisa de muita explicação com relação a essa planta e colocar a areia no vaso da planta, porque é uma das recomendações para se evitar a proliferação, desculpa, do mosquito Aedes aegypti, também conhecido como o mosquito da dengue. É claro que vão ter outras informações sobre isso, então a gente vai analisar esse cartaz agora para entender quais foram os elementos que foi usado aqui para construí-lo. Então a primeira coisa que a gente sempre vai bater o olho é na linguagem, tá? Esse cartaz possui uma linguagem verbal muito forte, que é esse slogan, que eu vou explicar mais detalhadamente o que é slogan daqui. Eu acho que no próximo slide. Então eu tenho aqui, se o mosquito da dengue pode nascer, se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Esse é o slogan dessa propaganda, tá? Então, eu tenho essa linguagem verbal muito forte, que está muito bem amarrada à linguagem não verbal. Primeiro, eu botei a seta aqui direto, mas eu vou focar um pouco mais aqui. Nessa pessoa jogando areia no vaso de planta, nessa pessoa tapar a caixa d'água, nessa limpar a calha, nessa pessoa emborcar as garrafas, nessa tampar as latas de lixo. Por quê? São locais que acumulam água. Então, se não tem acúmulo de água, o mosquito não vai nascer. Então, é a ideia do slogan, trabalhar com essa ideia de se o mosquito transmite uma doença que mata, ele não pode nascer. E aqui a gente tem um outro elemento que vai casar também com essa imagem de colocar o vaso na planta. E se vocês perceberem, o vaso de planta está em cima do sábado. Por quê? O cartaz fala assim: sábado da faxina, não dê folga para o mosquito da dengue. O mosquito da dengue transmite zika e pode causar microcefalia. Então, a ideia é que no momento que você faça a faxina da casa, também faça a faxina do quintal, das calhas, da lata de lixo, ou seja, tudo que pode fazer o mosquito assim, então por isso que ele fala assim, no dia de faxina, que é o sábado, a gente reserva um pouco de tempo para combater o criador dos mosquitos, ou seja, locais onde se acumula água, entendeu? E aí ele foca aqui, principalmente, agora ele transmite isso tudo. Então, como eu falei, a linguagem do cartaz possui uma linguagem mista, tá? Se é uma linguagem verbal e não verbal, é uma linguagem mista, porque a informação é passada nessas duas frentes, tanto com o texto escrito, tanto com a imagem, beleza? E a gente vai ver mais pra frente que essa aqui, além de ter o desenho e a ilustração, vem explicado do lado. Uma dica muito importante, isso vale tanto para a linguagem ou para qualquer outro ponto do cartaz. O cartaz, ele tem que sempre
olhar para o seu público-alvo. Então, sempre tenha atenção no público-alvo de um cartaz. Isso vai te ajudar a saber qual linguagem usar, isso vai te fazer ajudar qual imagem usar, isso vai facilitar você a saber o que você tem que colocar ali para facilitar, o que as pessoas vão pegar rápido, vão entender rápido quando você montar seu cartaz. Então, nesse caso aqui, se você o produtor do texto, ele colocou o vaso de planta com areia. Então, assim, algo que fica bem óbvio para todo mundo, que é uma das maneiras de combater o mosquito. E se você ainda não entendeu, bem aqui, ó, eu consigo ver o mosquito Aedes aegypti. Só que eu tenho outras informações no cartaz muito importantes. Por exemplo, essa informação aqui diz que saúde é um número e um site. Eu sei que está borrada a imagem porque aproximei demais, peço desculpas. Um número e um site que vocês podem, ou seja, vocês enquanto leitores desse cartaz, ligar para fazer uma denúncia, ou a ideia acho que é denunciar mesmo locais que tem um foco de criador de mosquito da dengue, o famoso Aedes aegypti. Então, é uma informação necessária que está bem, ela está bem no cartaz, dá para se ver bem direitinho ela. Outra ponta foi o que eu falei aqui, ó. Repara que aqui eu tenho a linguagem a linguagem não verbal, em cada quadradinho desse, é a linguagem não verbal, e do lado eu tenho a explicação em linguagem verbal, para que fique bem entendido sobre o que está falando, tá? E aqui embaixo, a barra aqui, ela mostra quem são os produtores dessa imagem, ou seja, o SUS, o governo brasileiro e as secretarias e tudo mais, e qual é o motivo de criação, porque quer cuidar da sua gente, aonde vocês podem pegar informações sobre isso, qual hashtag você pode subir como combate da dengue. Então, toda essa informação aqui embaixo são barras, uma barra mostrando mais informações de como combater, de quem fez de quem faz esse cartaz, tá? Quem é o produtor. A gente vê muito forte aqui quem é o produtor do cartaz, né? Bom, aqui eu falo de linguagem. A gente vai agora pro próximo. Aqui a gente tem outros exemplos de cartazes que a gente pode ver que, ainda assim, eu tenho a mesma barra aqui embaixo mostrando todo o processo de quem criou, qual site que eu posso acessar para falar sobre o combate ao mosquito. É um outro cartaz que ensina como o ciclo do mosquito da dengue, como combater o mosquito da dengue. E falando aqui, mesmo assunto, a gente pode ver que a mistura de linguagens ainda é muito forte. Eu tenho linguagem verbal, linguagem não verbal, eu tenho o desenho do mosquito, eu tenho o desenho dos criadores aqui, e logo depois como combater os criadouros. Então, eu tenho todas as definições aqui escritas, que está muito ruim de ver essa imagem. E um outro exemplo que eu tenho aqui é esse, que está um pouco melhor, que aí de novo, eu tenho linguagem verbal, não verbal, eu tenho aqui o hashtag Zika0, e que faz todo sentido com o mosquito proibido. E aqui de novo, atenção, tudo que acumule água é foco de mosquito. Então, como é que combate o mosquito? Não acumulando água. De novo, aqui embaixo, a gente pode ver, a gente tem um número para denúncia, junto com o site, a gente tem quem produziu foi o SUS e o governo federal brasileiro, Pátria Educadora. Então, a gente tem todo esse conjunto no cartaz. Eu mostro qual é a mensagem que eu quero passar, o combate ao Aedes aegypti, como combatê-lo. Falo quem produziu esse cartaz e como fazer para fazer algum tipo de denúncia. Beleza? Pois bem, vamos para o slogan. O slogan é uma frase de efeito, uma frase forte, que a ideia é que a gente consiga gravar, entender rápido. É claro que nem todas vão ser assim, mas isso aqui, deixa eu ver se vai passar. Esse aqui é o slogan dessa propaganda. Assim, se o mosquito da dengue não pode, se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Então esse aqui é o slogan. A ideia é que ele fique fácil na nossa cabeça. E assim, não seja ele por si só, mas a ideia dele, que é que o mosquito não pode nascer. Então a gente tem que combater o criador do mosquito. Pois bem, esse é o slogan. É claro que nem todo slogan é fácil de gravar, fica na nossa cabeça, vai com a gente até o final. Mas uma outra ideia de slogan são bordões, tá? Bordão é quando fala de um personagem, como por exemplo, essa fala que todo mundo conhece, que eu não preciso nem repetir, que é o do Buzz Lightyear.
ao infinito e além. Então, essa frase é um bordão muito comum e muito conhecido da gente. Isso entra como um slogan também. Pode ser um slogan, mas a ideia do slogan é muito mais publicitária, ela é muito mais voltada para a questão de marketing, das pessoas entenderem. Um exemplo muito bom de slogan hoje em dia é o amo muito tudo isso daquela rede dos Arcos Dourados que vende hambúrguer. Acho que todo mundo entendeu do que eu estou falando. Isso é um slogan. Então é algo que se você ouviu, você vai remeter a essa empresa dos Arcos Dourados que vende hambúrguer, batata frita, refrigerante. Entendeu? Então é um bordão, perdão, é um slogan, todo mundo entende que isso é um slogan. Por mais que e o slogan muito por trás da dengue é evite criadouros de mosquito. Isso já é uma forma, vem sendo repetido incessantemente, ainda mais na época do verão, quando tem muito mais focos de mosquito, porque tem muito mais chuvas. Bom, passando essa parte do slogan, vamos à parte dos verbos e pronomes. É importante você ter atenção aos verbos e os pronomes, ou seja, quais palavras você vai colocar ali para fazer sentido, porque o cartaz ele tem uma linguagem muito objetiva, é muito focada no contexto que ele está falando, muito focado no referente e também muito focado nas pessoas que vão ler. Eu vou focar aqui embaixo porque a gente vai entender melhor. Repara no verbo reservar, no pronome você, aqui embaixo, em tampe, mantenha, deixe e mantenha de novo. Tá? Focado nisso, por que eu estou pedindo para focar nessa aí? Vamos focar primeiro em reserve e você. Reserve, ele está sendo usado nessa questão aí, por mais que não pareça, no imperativo em segunda pessoa, porque o pronome que é usado aqui é o você e não o tu. Então, você, a gente não tem como discutir, que é um pronome de segunda pessoa, beleza? Então, eu estou falando diretamente com você, leitor. Então, quem está lendo aqui, eu vou me colocar na posição de leitor também, porque não fui eu que produzi esse texto, então eu vou me colocar na posição de leitor. Tanto eu como você, esse cartaz fala comigo e com você, porque por isso reserve um pouco de tempo. Quem vai reservar um pouco de tempo? Eu que estou lendo o cartaz, você que está lendo o cartaz. Então, eu estou te dando uma dica, estou te dando uma ordem, um conselho. Na verdade, é mais um conselho aqui, para você reservar um pouco de tempo no sábado, durante a sua faxina, para combater o criador. Por que eu falei durante a minha faxina? Porque o cartaz deixa bem óbvio, bem explícito, bem na cara, que é sábado, é dia de faxina, a gente precisa, no dia de faxina, também combater os criadores de mosquito da dengue. Bom, então essa é a ideia principal. Os verbos, os pronomes estarão na segunda pessoa, falando diretamente com quem lê. Olha aqui embaixo de novo em tampe você os tonéis de caixa d'água, mantenha você as calhas sempre limpas, deixe garrafas sempre viradas e mantenha a lixeira bem fechada. Por mais que eu e você saibamos que esses verbos estão na terceira pessoa, a gente, por causa do pronome você, que está lá em cima, ou seja, o referente desses verbos é o pronome você, a gente entende de que ele é conjugado na terceira pessoa. Só que, de novo, está falando diretamente comigo e com você, leitores do cartaz. Então, toda a linguagem, nesse momento, está focada tanto em passar a mensagem de forma muito objetiva, muito tranquila, muito límpida, para que a gente consiga entender, muito cristalina. Além disso, está focado em falar diretamente conosco, leitores, tá? Então, esses três pontos, linguagem, slogan e os verbos a serem utilizados, são muito importantes no cartaz, tá? Em qualquer cartaz. Só que, como eu falei para vocês, isso é um cartaz publicitário, tá? Um cartaz que vai uma propaganda, perdão. Qual é a diferença de publicidade e propaganda? Publicidade quer promover um produto, quer que você compre alguma coisa. A propaganda, ela quer promover uma ideia, uma ideologia, um ensinamento, um comportamento, alguma coisa. Para facilitar, olha a imagem. O da esquerda da minha esquerda, né? É uma publicidade. O da direita é uma propaganda. O da esquerda procura que a rede com esses arcos dourados que vende hambúrguer, batata frita e refrigerante, sempre que você ouça amo muito tudo isso, faça ligação com os produtos dela. Em contrapartida, o da direita, o que fala sobre o mosquito da dengue, quer que você combata o mosquito da dengue. Não procura que
te vender algo, não procura te passar uma informação a mais, perdão, ele procura te passar uma informação, procura que você faça essa ideologia de combate ao mosquito. Entenderam mais ou menos qual a diferença de publicidade e propaganda? É essa, publicidade procura te vender um produto, propaganda procura te ensinar alguma coisa. Bom, dito isso, eu preciso que a gente foque agora nisso aqui. Peraí, o que estava escrito ali? Comunicação. Para eu conseguir falar de função apelativa e função informativa. Entenda que para eu conseguir explicar um pouco melhor o que é função apelativa e o que é função informativa, eu preciso que vocês entendam o que é uma comunicação, como é que acontece, como se realiza um ato de comunicação. Pois bem, vamos focar aqui nisso aqui. Aqui eu tenho uma emissora, que é essa moça. Ela tá falando com esse rapaz, certo? Moça e rapaz, isso mostra bem a minha idade. Então, ela envia uma mensagem a ele, certo? Então, ela é a emissora da mensagem que ele vai receber, o receptor. Eu sei que os nomes são horríveis, mas é esse o nome que se colocam. Na verdade, chamam eles de interlocutores, porque eles estão conversando. Então, nesse momento, ela está falando com ele. Então, ela fala, ela é uma emissora, ele ouve a mensagem, ele é o receptor. Para fazer isso, ela vai usar um canal. Canal é o modo que você usa para falar com a pessoa. No caso dela, ela está usando a fala. Vamos lá, para facilitar. Nessa aula aqui de hoje, o contexto é cartaz. Então, a gente está falando sobre cartazes. Então, tudo que eu for falar para vocês será referente a cartazes, tá? Como monta, como lê, como o que tem que ter, ai meu Deus, desculpa, gaguejei total aqui agora. O que precisa num cartaz, quais são os elementos que caracterizam um texto como cartaz. Então, tudo que eu vou falar aqui na aula será com relação a cartazes, tá? Então, esse é o contexto da minha aula com vocês. Quem está falando aqui nessa aula o tempo todo sou eu, professor Felipe. Então, eu sou o emissor da mensagem, ou seja, tudo o que eu estou te ensinando aqui agora é a minha mensagem para você, que é o meu receptor, ou seja, quem está recebendo a minha mensagem. O canal que eu estou usando para você é o canal da escola no YouTube. Então, a forma que eu estou usando para passar essa mensagem, esse ensinamento para vocês, é o canal do YouTube aqui da escola, ou seja, eu estou usando o YouTube para falar com vocês. Esse é o canal. Também pode ser a fala, porque eu estou usando a fala, estou falando diretamente. Ou seja, o canal aqui nesse caso é muito complexo, porque além de usar a fala, além de usar o que está sendo apresentado na tela, eu estou usando também a internet para que minha informação chegue até você, minha mensagem chegue até você. Então, esse conjunto todo. Por fim, o código. O código é a língua que eu estou usando para falar contigo. No caso, é a língua portuguesa. Tá, isso aí... Você precisa saber disso tudo nesse exato momento? Não muito, mas é bom que você entenda como funciona a comunicação para facilitar, por exemplo, na hora da escrita. Quando você for escrever um texto, você tem que entender para quem você escreveu um texto, quem é o teu receptor no ato da escrita. Então, é sempre bom saber qual é a mensagem que você está enviando, qual é o objetivo da sua mensagem, para quem você está enviando essa mensagem. Entendeu? Qual linguagem usar? Se eu posso usar uma linguagem mais próxima da informal, mais próxima da formal. Entendeu? Sobre o que eu estou falando. Por que é importante saber sobre o que eu estou falando? Para você não mudar de assunto do nada, sem fazer sentido. Bom, dito isso, vamos falar das duas funções aqui. A função apelativa, que vai estar centrada no receptor, ou seja, verbos em segunda pessoa, pronomes em segunda pessoa. E a função informativa, que está centrada aqui, no contexto, no referente, ou seja, está focado no meu assunto. Vamos lá. Função apelativa. A gente já viu função apelativa, ela vai ser a função que a gente vai se falar o tempo todo com o leitor, com o ouvinte do texto, dando dica, passando ideia, passando conselho, dando uma ordem. E é por isso que vai usar tudo muito na segunda pessoa. Eu vou marcar aqui de novo tudo para a gente rever, mesmo tendo revisto. Olha só. O verbo reservar na segunda pessoa, sendo usado, falando, sendo... Desculpa, me engasguei, me enrolei todo. O verbo se referindo ao leitor, você se referindo ao leitor, o tampe, mantenha, deixe, mantenha de novo, se referindo sempre ao leitor do texto, a quem vai pegar esse texto e ler. Então, ele está dando ordens aqui para tampar os tonéis,
para você manter as calhas sempre limpas, para você deixar as garrafas sempre viradas, para você manter a lixeira bem fechada. Isso tudo por quê? Para você evitar o nascimento do mosquito da dengue, entendeu? Então, no ato de falar diretamente com o leitor, eu estou tentando ensinar. Eu não, né? A pessoa que produziu o cartaz está tentando ou dar uma dica ou uma ordem de como realizar essa questão. Então, está falando diretamente com o leitor. Isso a gente chama de função apelativa. Está apelando para ele. Logo em seguida, eu tenho a função informativa, ou seja, porque eu vou te informar a mensagem. Então, tudo aqui nesse texto, como a gente pode ver, eu acho que eu estou com zoom aqui, Tudo que está aqui no texto está sendo sobre evitar o nascimento do mosquito da dengue. Então, toda a informação é focada nesse objetivo de falar diretamente com você. De passar a informação de forma mais concisa e objetiva, fácil, cristalina, para você conseguir entender sobre como evitar o nascimento do mosquito da dengue. Aqui eu tenho outra, tá vendo? Tudo muito simples, muito rápido, mas que passa a mensagem necessária. Sempre focado no meu objetivo de passar a mensagem em combater o mosquito da dengue, tá? Toda a informação escrita aqui é justamente essa. Como, por exemplo, por isso reserve um pouco de sábado. Por isso, por quê? Para você matar, eliminar os focos de criadouro de mosquitos Aedes. Beleza? Então, toda a informação no cartaz ela tem que ser voltada para você passar a sua mensagem de forma concisa, objetiva e sem fazer muitas explicações, porque você não tem espaço para explicar muito. Você tem que ir direto ao ponto sempre, tá? Então, atenção à função apelativa, que é aquela que você vai... Vou voltar tudo aqui. A função apelativa é que você vai focar na segunda pessoa, vai focar no seu leitor. E a função informativa é que você vai focar em passar a mensagem da forma mais direta possível, da forma que você não precisa se explicar muito. As palavras, a forma que você vai botar aqui no texto, ela vai direto ao ponto, tá? Que no caso aqui é eliminar o mosquito Aedes aegypti. Beleza? Para finalizar a aula, vamos falar sobre isso aqui, ó. Antítese. Ela aparece aqui na aula e ela tá bem aqui no slogan. A antítese é você juntar duas palavras que são antônimas, ou seja, que têm significados diferentes na mesma frase e essa frase continua fazendo sentido. Se o mosquito da dengue não pode... Ai, desculpa, eu tô lendo tudo errado essa frase. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Então, qual é as duas palavras que têm sentidos opostos? Matar e nascer. O autor do texto conseguiu colocar essas duas frases essas duas palavras na mesma frase, e essa frase ainda continua fazendo um sentido muito óbvio, muito explícito, que o mosquito não pode nascer e assim ele não mata, entendeu? Então, unir duas palavras ou duas ideias de sentidos opostos na mesma frase é classificado como antítese. Beleza? Então, sétimo ano, é isso. Agradeço a todos que assistiram a aula. Tá? Tudo de bom sempre para vocês. Fiquem bem, fiquem tranquilos. Um forte abraço e tchau, tchau.